A chuva batia forte contra as janelas do apartamento quando Maia finalmente conseguiu coragem para olhar nos olhos de Isabela pela primeira vez em semanas. Era a festa de aniversário de David, seu melhor amigo desde a adolescência. E ela havia passado os últimos 40 minutos evitando qualquer contato visual com a namorada dele. Você está estranha hoje, David comentou, aproximando-se com 2 taças de vinho. Tudo bem. Ela forçou um sorriso, pegando a taça com mãos que tremiam imperceptivelmente. Claro, só tô cansada do trabalho, mas não era cansaço, era o peso sufocante de um segredo que ela carregava há 8 meses. Desde aquela noite fatídica em que David havia apresentado Isabela como sua nova namorada, Maia lembrava-se perfeitamente daquele momento. Isabela havia entrado no restaurante usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos cor de mel. E quando sorriu, Maia sentiu algo se romper dentro do peito. Não era apenas atração. Era reconhecimento, como se sua alma tivesse encontrado sua outra metade no momento mais impossível, imaginável. Isabela, você já conheceu a Maia direito? David perguntou, sem suspeitar de nada. Ela é minha melhor amiga desde sempre, praticamente minha irmã. Isabela estendeu a mão, e quando seus dedos tocaram os de Maia, foi como um choque elétrico. Os olhos dourados de Isabela se demoraram nos dela, por um segundo a mais do que seria apropriado. E Maia viu algo ali, uma centelha, uma pergunta não formulada. É um prazer te conhecer melhor, Maia, Isabela disse. Sua voz rouca, carregada de algo que Maia não conseguia decifrar. Agora, 8 meses depois, Maia observava Isabela conversando animadamente com outros convidados na festa. Ela usava uma blusa preta de seda, que deixava entrever a curva de seus ombros. E cada movimento era uma tortura silenciosa para Maia. Como David não percebia o jeito que Isabela olhava, como ele não via a tensão no ar, sempre que as 3 estavam juntas. Preciso de ar fresco, Maia, murmurou para ninguém, em particular, dirigindo-se à varanda. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e o ar noturno trouxe um alívio momentâneo. Maia apoiou-se no parapeito, fechando os olhos e tentando organizar os pensamentos que a atormentavam dia e noite, fugindo da festa. Maia se virou, bruscamente. Isabela estava parada na porta da varanda, silhuetada contra a luz dourada do apartamento, sozinha. Só precisava respirar um pouco. Maia respondeu, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Isabela se aproximou, ficando ao lado dela no parapeito. O perfume sutil de jasmim que ela usava invadiu os sentidos de Maia, fazendo seu coração disparar. Você tem me evitado, Isabela disse, sem rodeios, olhando fixamente para a cidade iluminada lá embaixo. Maia sentiu o sangue gelar. Eu não tenho sim. Isabela vira o seio, e Maia se viu perdida, naqueles olhos dourados, que pareciam ver através de sua alma. Nas últimas semanas, sempre que chego a um lugar onde você está, você arranja uma desculpa para sair. Sempre que David sugere que façamos algo juntas, você está ocupada. O silêncio se estendeu entre elas, carregado de uma tensão que Maia podia quase tocar. A garoa fina criava pequenas gotas de água no cabelo castanho de Isabela, e Maia teve que resistir ao impulso de estender a mão para removê-las. Eu não quero te incomodar. Maia finalmente sussurrou. Me incomodar? Isabela deu um passo mais próximo. E Maia podia sentir o calor emanando de seu corpo. Maia, você nunca me incomoda. Na verdade, eu. A porta da varanda se abriu bruscamente. Aqui estão vocês. David apareceu, sorrindo largamente. Estavam conversando sobre o que na chuva. Isabela se afastou rapidamente. Mas Maia havia visto o que estava em seus olhos no momento antes da interrupção. Havia visto o mesmo desejo desesperado que a consumia por dentro. Sobre trabalho, Isabela respondeu suavemente. Mas seus olhos permaneceram fixos em Maia por mais um momento antes de desviar. Vocês 2 e trabalho. David riu, passando o braço pela cintura de Isabela. Venham. Estão servindo o bolo. Maia o seguiu de volta para dentro, mas sua mente estava em turbilhão. Aquele momento na varanda havia mudado tudo. Ela não estava sozinha nessa loucura. Isabela sentia algo também,
Mas isso só tornava tudo infinitamente mais complicado e perigoso. Enquanto assistia David beijar Isabela em frente ao bolo de aniversário, Maya tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não conseguia mais fingir que não sentia nada, não conseguia mais evitar Isabela. Ela precisava descobrir até onde ia aquela centelha nos olhos dourados, mesmo que isso significasse colocar tudo em risco. O que Maya não sabia era que Isabela havia tomado exatamente a mesma decisão. 3 dias após a festa, Maya recebeu uma mensagem que fez seu coração parar. Preciso conversar com você sozinha. Café Rosalinda às 15 horas. Isabela. Maya olhou para a tela do celular por longos minutos. O texto, parecendo pulsar diante de seus olhos. Suas mãos tremeram enquanto digitava e apagava dezenas de respostas diferentes. Finalmente, escreveu apenas: estarei lá. O Café Rosalinda ficava do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar onde David ou seus amigos costumavam frequentar. Maya chegou 15 minutos mais cedo e escolheu uma mesa nos fundos, onde poderiam conversar sem serem interrompidas. Quando Isabela apareceu na entrada, Maya sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ela usava uma saia maide preta e uma blusa branca, que realçava a cor dourada de sua pele. Seus cabelos estavam soltos em ondas naturais, e quando seus olhos encontraram os de Maya, um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Obrigada por vir, Isabela disse, sentando-se à frente de Maya. Sua voz estava mais baixa que o normal, íntima. Eu quase não vim, Maya admitiu, brincando nervosamente com a xícara de café à sua frente. Mas veio. Isabela estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a de Maya. Por quê? Maya levantou os olhos, e toda a pretensão de normalidade se desfez quando encontrou o olhar intenso de Isabela. Você sabe por quê? O silêncio se estendeu entre elas, carregado de tudo que não podiam dizer. Isabela finalmente retirou a mão, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Maya. David me contou como vocês se conheceram, Isabela disse suavemente. Ele disse que você o salvou quando eram adolescentes, que você o tirou de uma briga muito feia e cuidou dele quando mais ninguém se importava. Maya assentiu, desconfortável com o rumo da conversa. Ele era meu melhor amigo, ainda é, e vocês nunca foram? Não, Maya foi enfática. Nunca foi assim entre nós. David é como um irmão para mim. Isabela inclinou a cabeça, estudando o rosto de Maya. Então por que você está me evitando? Se não tem nada a ver com ele. Isabela, Maya sussurrou, sentindo-se à beira de um precipício. Diga. A voz de Isabela era suave, mas havia uma urgência nela, que fez o coração de Maya acelerar. Maya respirou fundo, sabendo que uma vez que dissesse as palavras, não haveria volta, porque toda vez que olho para você, esqueço que você está com ele. Toda vez que você sorri, eu tenho que me lembrar que esse sorriso não é meu. E toda vez que você está perto, você, o quê? Isabela se inclinou para a frente, seus olhos brilhando intensamente. Eu quero coisas que não posso querer. O silêncio, que se seguiu, foi tão carregado de tensão, que Maya podia ouvi-lo zumbindo em seus ouvidos. Isabela ficou completamente imóvel por um longo momento, e Maya começou a se arrepender de ter sido tão direta. Então Isabela sorriu, um sorriso lento, devastador, que fez o mundo de Maya inclinar em seu eixo. E se eu te dissesse que eu quero as mesmas coisas? Isabela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Maya sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Isabela, você não pode dizer isso. Por que não? Isabela se inclinou ainda mais, e Maya podia ver pequenas partículas douradas em suas íris. Por que não posso dizer que penso em você quando deveria estar pensando nele? Por que não posso admitir que invente-no desculpas para ir aos lugares onde sei que você estará? Porque ele te ama, Maya disse desesperadamente. David te ama de verdade. Eu sei. Isabela fechou os olhos brevemente, e quando os abriu, havia dor neles. Eu sei, e isso me mata por dentro. Mas, Maya, eu não escolhi isso. Não escolhi sentir o que sinto quando você entra em uma sala. Não escolhi ficar acordada à noite pensando em como seria. Não. Maya se levantou,
abruptamente, derrubando a cadeira. Várias pessoas olharam em sua direção. Não podemos fazer isso. Isabela também se levantou, mais suavemente. Maia, espera. Não, Isabela. David é meu melhor amigo. Ele confia em mim. Eu não posso. Maia estava se afastando, mas Isabela alcançou, segurando seu braço. O toque foi como fogo. Maia se viu, e se viu tão perto de Isabela que podia sentir sua respiração. Os olhos dourados de Isabela estavam cheios de uma dor que espelhava a sua própria. Você acha que é fácil para mim, Isabela? Sussurrou. Você acha que eu queria me apaixonar pela melhor amiga do meu namorado? As palavras ficaram suspensas no ar entre elas. Apaixonar. Isabela havia dito, apaixonar. Maia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Isabela, eu sei que é impossível. Isabela continuou, sua mão ainda queimando no braço de Maia. Eu sei que vai destruir tudo, mas eu não consigo parar. Não consigo parar de pensar em você, de querer você. Maia fechou os olhos, lutando contra o desejo avassalador de se inclinar e capturar os lábios de Isabela. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão. Então temos que parar de nos ver completamente. Isabela recuou como se tivesse sido esbofeteada. Oqua, é a única maneira. Não podemos ficar brincando com fogo assim. Não podemos ficar nos encontrando, conversando, sentindo. Isso. Maia gesticulou entre elas. Vai destruir David, vai destruir nossa amizade, vai destruir tudo, Maia. Por favor. Não. Maia se afastou, criando distância entre elas. Eu vou dizer ao David que estou muito ocupada para os próximos encontros. Você precisa esquecer que essa conversa aconteceu. Isabela encarou por um longo momento, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E se eu não conseguir esquecer? Maia sentiu seu coração se despedaçar, mas forçou sua voz a permanecer firme. Então você vai ter que aprender. Ela se virou e saiu do café, não olhando para trás, mas mesmo assim, podia sentir os olhos de Isabela em suas costas, queimando como marca de ferro, do lado do fora. Maia encostou-se na parede e finalmente deixou as lágrimas cair. Ela havia feito a coisa certa, a única coisa que podia fazer. Então por que sentia como se tivesse arrancado o próprio coração do peito? 2 semanas se passaram, em uma agonia silenciosa. Maia havia cumprido sua promessa de evitar qualquer encontro onde Isabela estivesse presente, inventando desculpas cada vez mais elaboradas para David, mas evitar Isabela não significava conseguir tirá-la da mente. Cada noite era uma tortura de sonhos vívidos e desejos não realizados. Maia acordava com o gosto imaginário dos lábios de Isabela, com a memória fantasiosa do perfume de jasmim em sua pele. Era uma obsessão que crescia mais forte a cada dia de separação. David, por sua vez, estava cada vez mais insistente. Maia, você está estranha há semanas, ele disse durante o almoço, que ela não conseguira evitar. A Isabela também está estranha. Vocês brigaram? Maia quase engasgou com o café. Brigama. Por que pensaria isso? Sei lá, vocês duas estavam se dando tão bem, e de repente você some e ela fica meio melancólica. David já estudou com olhos preocupados. Ela pergunta por você, sabe? O coração de Maia deu um salto perigoso. Pergunta: o quê? Como você está, se você está bem? Essas coisas. Ontem ela sugeriu que eu te ligasse para ver se você queria jantar conosco hoje à noite. David se inclinou para a frente. Elias, que tal? Faz tempo que não saímos os 3 juntos. Eu tenho que trabalhar hoje à noite, Maia. A voz de David ficou séria. Você está me evitando também. Que está acontecendo? Maia olhou para o rosto preocupado de seu melhor amigo e sentiu uma onda de culpa tão intensa que chegou a doer fisicamente. David não merecia isso. Ele não merecia ser enganado. Não merecia ter sua confiança traída por pensamentos que ela não conseguia controlar. Estou passando por uma fase difícil, ela disse finalmente. Que não era mentira. Só preciso de um tempo para resolver algumas coisas. David estendeu a mão e cobriu a dela. Você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, certo?
Qualquer coisa, Maia, somos família. A palavra família foi como uma punhalada. Maia forçou um sorriso. E eu sei. E quando estiver pronta eu falo. Prometo. Mas mesmo enquanto fazia a promessa, Maia sabia que havia coisas que nunca poderia contar a David. Havia segredos que destruiriam não apenas sua amizade, mas também a felicidade dele. Naquela noite, Maia estava em casa, tentando se distrair com o trabalho quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Maia. A voz de Isabela fez seu mundo parar. Sou eu, Isabela. Maia fechou os olhos, apertando o telefone contra o ouvido. Isabela, nós conversamos sobre isso. David saiu para encontrar uns amigos do trabalho. A voz de Isabela estava carregada, de uma urgência que fez o pulso de Maia acelerar. Eu preciso te ver. Não, Maia, por favor. Eu preciso. Isabela fez uma pausa, e Maia podia ouvir sua respiração irregular. Eu preciso de você. As 3 palavras atravessaram Maia como uma lâmina. Ela se levantou, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Isabela, não podemos. Você sabe que não podemos. Eu sei que não podemos. Mas eu também sei que não consigo parar de pensar em você. Não consigo dormir, não consigo comer, não consigo fingir que estou feliz, quando tudo o que eu quero é, pare. Maia interrompeu, sua voz quebrada. Por favor, pare. Onde você está? Em casa. Mas Isabela, qual é o seu endereço? Maia sentiu seu mundo inclinar. Eu não vou te dar meu endereço. Então, me encontre em algum lugar. Qualquer lugar. Maia, eu estou implorando. O silêncio se estendeu entre elas, carregado de desejo e desespero. Maia sabia que deveria desligar. Sabia que deveria manter suas defesas erguidas. Proteger David, proteger a si mesma. Mas a dor na voz de Isabela era um espelho de sua própria agonia, e Maia descobriu que não tinha mais forças para resistir. Parque Central, ela ouviu-se dizendo, próximo ao lago. Em 1 hora, Maia, o alívio, na voz de Isabela, era palpável. 1 hora, Isabela. E, depois disso, acabou para sempre. Maia desligou antes que pudesse mudar de ideia, mas suas mãos tremiam enquanto pegava as chaves do carro. O parque estava quase deserto, àquela hora da noite, iluminado apenas por algumas lâmpadas espalhadas ao longo das trilhas. Maia chegou primeiro e ficou parada próximo ao lago, olhando a água escura que refletia as estrelas. Quando ouviu passos atrás de si, seu coração começou a bater tão forte que ela teve certeza de que Isabela poderia ouvi-lo. Maia. Ela se virou, lentamente. Isabela estava a poucos metros de distância, e mesmo na luz fraca das lâmpadas do parque, Maia podia ver que ela havia estado chorando. Você veio, Isabela disse suavemente. Eu disse que viria. Maia manteve a distância entre elas, sabendo que se chegasse muito perto, toda sua resolução desmoronaria. Isabela deu um passo hesitante em sua direção. Eu pensei que talvez você mudasse de ideia. Quase mudei. Maia forçou sua voz a permanecer firme. Isabela, o que nós estamos fazendo? O que hoje? Eu não sei. Isabela parecia jovem e vulnerável na luz suave, e Maia teve que lutar contra o impulso de correr até ela e envolvê-la em seus braços. Só sei que não consigo parar. Não consigo parar de sentir isso por você. Mas você tem que parar. Nós duas temos que parar. Como? Isabela deu outro passo. E Maia sentiu sua resolução começar a rachar. Me diga como, porque eu já tentei tudo. Tentei me convencer de que era apenas uma atração passageira. Tentei me focar no David. Tentei até mesmo considerar terminar com ele, para não ter que mais vê-la. Não. Maia interrompeu bruscamente. Você não pode terminar com David por minha causa. Ele te ama, Isabela. Ele te ama de verdade. E eu deveria amá-lo de volta. Isabela sussurrou. E agora havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele é gentil, engraçado, carinhoso. Ele seria um namorado perfeito para qualquer mulher. Mas, Maia, ele não é você. As palavras ficaram suspensas no ar entre elas, como uma confissão final. Maia sentiu suas defesas ruindo completamente. Isabela, eu sei que é errado. Eu sei que vai doer todo mundo. Mas, Maia,
Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente viva? Maia fechou os olhos, lutando contra a verdade que Isabela havia tocado. Quando foi mesmo a última vez? Antes de Isabela aparecer em sua vida, Maia havia passado anos apenas existindo, passando pelos movimentos da vida sem realmente senti-la 2 semanas atrás. No café, Maia sussurrou. Isabela sorriu através das lágrimas. E sabe, quando foi a vez anterior? Na varanda, na festa do David. E antes disso, na primeira vez que nos conhecemos no restaurante, Isabela. Pare. Não posso parar, Maia. Não consigo fingir mais. Isabela deu mais um passo. E agora estava tão perto que Maia podia sentir o calor de seu corpo. Não consigo fingir que não penso em você toda noite antes de dormir. Não consigo fingir que não invento desculpas para dizer seu nome em conversas com David. Não consigo fingir que não me apaixonei completamente por você. A confissão final quebrou a última defesa de Maia, com um gemido de rendição. Ela fechou a distância entre elas e capturou os lábios de Isabela em um beijo desesperado. Foi como tocar fogo. Isabela respondeu imediatamente, suas mãos subindo para se perderem no cabelo de Maia, seus corpos se pressionando juntos, como se pudessem se fundir em um só. O beijo era tudo o que Maia havia sonhado, e mais, urgente. Faminto, cheio de semanas de desejo reprimido, Isabela tinha gosto de desespero e esperança. E Maia nunca havia desejado tanto alguma coisa em sua vida. Quando finalmente se separaram para respirar, Isabela apoiou a testa na dela. Maia, ela sussurrou, e o nome soou como uma oração em seus lábios. O que nós fizemos? Maia perguntou, mas suas mãos ainda estavam entrelaçadas no cabelo de Isabela, e ela não conseguia se afastar. Algo que devíamos ter feito há meses, Isabela respondeu, seus olhos dourados brilhando na luz das estrelas. E quando Isabela a beijou novamente, Maia soube que não havia mais volta. Elas haviam cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Mas naquele momento, com Isabela em seus braços e o gosto dela em seus lábios, Maia descobriu que não se importava com as consequências, pelo menos, não ainda. As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros secretos e mentiras necessárias. Maia e Isabela se viam sempre que possível, em cafés obscuros do outro lado da cidade, no apartamento de Maia quando David estava trabalhando, em parques escondidos onde ninguém as conhecia. Cada encontro era uma mistura intoxicante de culpa e êxtase. Maia nunca havia se sentido tão viva e tão atormentada ao mesmo tempo. Isabela era como uma droga da qual ela não conseguia se livrar menos. Cada beijo, cada toque, cada sussurro íntimo apenas intensificava seu vício. Eu deveria me sentir culpada, Isabela murmurou, contra os lábios de Maia, suas mãos traçando padrões preguiçosos na pele nua de seus ombros. Estavam no apartamento de Maia, na cama onde haviam passado a tarde toda explorando cada centímetro uma da outra. Mas você não se sente? Maia perguntou, beijando o pescoço de Isabela e saboreando o gemido suave que provocou. Não quando estou com você. Isabela se virou para encará-la, seus olhos dourados brilhando na luz suave da tarde. Quando estou com você, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Maia sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. E quando você está com ele? O rosto de Isabela se ensombreceu. Era a pergunta que ambas evitavam, mas que sempre pairava entre elas, como uma nuvem escura. Quando estou com David, sinto como se estivesse traindo, não apenas ele, mas também você, e principalmente a mim mesma. Maia se afastou ligeiramente, sentando-se na cama. Isabela, nós não podemos continuar assim para sempre, eu sei. Isabela também se sentou, puxando o lençol para cobrir o corpo. David está começando a suspeitar de algo. O estômago de Maia se apertou. O que ele disse? Não é o que ele disse. É como ele age. Ele fica me observando quando acha que não estou vendo. Ontem ele perguntou por que eu tenho estado tão distante. Isabela passou as mãos pelo cabelo, e eu não consigo mais fingir entusiasmo quando ele me toca. A dor na voz de Isabela ecoou no coração de Maia.
Ela sabia exatamente do que Isabela estava falando, porque via a mesma angústia nos olhos de David sempre que saíam juntos. Ele sabia que algo estava errado, mesmo que não conseguisse identificar o que Maya. Eu preciso terminar com ele. As palavras fizeram Maya se virar bruscamente para Isabela. O quê? Não. Por que não? Não é justo com ele continuar assim. Ele merece alguém que o ame completamente, e eu amo você. Era a primeira vez que Isabela dizia aquelas palavras diretamente, e elas atravessaram Maia como uma flecha dourada. Mas mesmo assim, ela balançou a cabeça. Se você terminar com ele agora, vai destruí-lo. E se começarmos a namorar logo depois, ele vai saber, Isabela completou, compreendendo. Vai perceber que havia algo entre nós o tempo todo, e vai me odiar para sempre. David é meu melhor amigo há 15 anos, Isabela. Ele é minha família. Isabela se inclinou para frente, pegando as mãos de Maia. Então o que fazemos? Continuamos mentindo para ele indefinidamente? Maia não tinha resposta para isso. Toda opção parecia levar à destruição de alguém que ela amava. O toque do celular de Isabela as interrompeu. Ela olhou para a tela e empalideceu. É o David. Ele quer saber onde estou. Maia sentiu um frio na barriga. Que você vai dizer? Que estou fazendo compras. Isabela atendeu o telefone, forçando alegria na voz. Oi. Maia ouviu a voz de David do outro lado da linha, e cada palavra foi como uma punhalada. Ele soava genuinamente preocupado, carinhoso, apaixonado, e elas estavam traindo sua confiança da maneira mais cruel possível. Sim, estou bem. Só comprando umas coisas para o trabalho. Isabela mentia com uma facilidade que assustou Maia. Claro, eu te amo também, te vejo em casa. Ela desligou e ficou olhando para o telefone por um longo momento. Isabela, eu odeio isso. Isabela se levantou abruptamente, começando a se vestir. Odeio mentir para ele. Odeio ver a confiança nos olhos dele quando sei que estou o traindo. Odeio que a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida esteja construída sobre mentiras. Maia também se levantou, envolvendo Isabela em seus braços por trás. Eu também odeio, mas Isabela, se contarmos a verdade agora, vai destruir tudo, eu sei. Isabela se virou em seus braços, e Maia viu lágrimas em seus olhos. Mas Maia, isso também está me destruindo. Está destruindo você também. Era verdade. Maia havia emagrecido nas últimas semanas. As mentiras constantes e o peso da culpa corroendo-a por dentro. Ela mal conseguia olhar David nos olhos, e suas desculpas para evitar encontros estavam ficando cada vez mais forçadas. Que você quer que eu faça? Maia perguntou desesperadamente. Escolha. Isabela encarou diretamente. Escolha entre ele e eu. Isabela, isso não é justo. Claro que é justo. Isabela se afastou, terminando de se vestir. Maia, eu te amo. Te amo de uma forma que nunca pensei que fosse possível amar alguém. Mas não posso continuar sendo sua amante secreta para sempre. Você não é a minha amante secreta. Não, Isabela riu, amargamente. Então, o que sou? O que sou? Maia não teve resposta para isso. E seu silêncio disse tudo. Isabela terminou de se arrumar e caminhou até a porta. Maia, eu vou esperar mais 2 semanas. 2 semanas para você decidir o que realmente quer. Se em 2 semanas você não tiver tomado uma decisão, eu vou tomar por nós duas. O que isso significa? Isabela parou na porta, não se virando para olhar para Maia. Significa que vou contar tudo ao David, e depois vou embora da cidade. Isabela, não. 2 semanas, Maia. Decida-se o que sentimos, vale a pena lutar por isso. A porta se fechou atrás dela, e Maia desabou na cama, enterrando o rosto nas mãos. O apartamento ainda cheirava a jasmim, mas agora o perfume parecia um lembrete doloroso do que ela poderia perder. 2 semanas para escolher entre sua melhor amiga menos a pessoa que havia sido sua âncora por 15 anos e a mulher que havia despertado sua alma de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível. 2 semanas para decidir se estava disposta a destruir uma vida para construir outra. Maia não sabia se seria tempo suficiente para tomar a decisão mais importante de sua vida, mas sabia que o tempo
estava se esgotando. E logo teria que enfrentar as consequências de seus sentimentos, não importa o quão devastadoras fossem. Os 13 dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Maya. Ela mal dormia, mal comia, e sua mente estava em constante turbilhão, tentando encontrar uma solução que não machucasse ninguém, menos sabendo que tal solução não existia. Isabela havia cumprido sua palavra e não havia tentado contato, mas sua ausência era como um vazio físico no peito de Maya, uma dor constante que se intensificava a cada hora que passava. David, por outro lado, estava cada vez mais preocupado com ambas. A Isabela está estranha há semanas, ele disse, durante um almoço forçado, que Maya não conseguira evitar. Ela mal fala comigo, tá sempre distraída, e quando eu pergunto o que está acontecendo, ela diz que está tudo bem. Mas eu sei que não está. Maya forçou-se a comer uma garfada. Embora a comida tivesse gosto de papelão, talvez ela esteja passando por algo no trabalho, não é isso. David se inclinou para a frente, seus olhos cheios de uma angústia que fez o coração de Maya se apertar. Maya, eu acho que ela quer terminar comigo. A garfada que Maya estava tentando engolir ficou presa em sua garganta. Por que você pensa isso? Ontem à noite eu disse que a amava. E ela simplesmente ficou ali, parada. Não, respondeu. Depois começou a chorar e disse que estava cansada. David passou as mãos pelo cabelo. E tem mais uma coisa, Maya sentiu seu mundo começar a desmoronar. Ou qual? Ela fala seu nome quando está dormindo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maya podia ouvir seu próprio coração batendo desesperadamente, enquanto processava as palavras de David. O quê? Nas últimas 2 semanas, pelo menos 4 vezes, eu a ouvi sussurrar seu nome. While estava dormindo. Não apenas dizendo Maya, mas da forma como alguém diz o nome de quem ama. David a encarou diretamente. Maya, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta comigo. Maya sentiu como se fosse desmaiar. David, há algo entre vocês duas? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Maya olhou para o rosto do homem que havia sido seu melhor amigo por 15 anos. Viu a dor e a confusão em seus olhos, e soube que não podia mais mentir. David, ela começou, sua voz tremendo. A verdade, Maya. Por favor, eu preciso saber. Maya fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, havia lágrimas neles. Sim. A palavra saiu como um sussurro, mas teve o impacto de um grito. David recuou na cadeira como se tivesse sido esbofeteado. Há quanto tempo? David, eu posso explicar. Há quanto tempo, Maya? Sua voz estava baixa, controlada, mas Maya podia ver a tempestade se formando em seus olhos. 2 meses. Mas David, escuta. 2 meses. Ele repetiu as palavras como se fossem uma língua estrangeira. 2 meses vocês estão... O quê? Transando pelas minhas costas? Não é assim. Não. David se levantou bruscamente, sua voz subindo. Pessoas no restaurante começaram a olhar. Então, como é? Maya, como você chama quando minha melhor amiga e minha namorada estão tendo um caso secreto há 2 meses? Maya também se levantou, lágrimas escorrendo por seu rosto. David, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Como você traiu minha confiança? Como vocês duas me fizeram de idiota durante 2 meses? David riu amargamente. Você sabe o que é mais patético? Eu vim até você porque estava preocupado com ela. Pensei que talvez você pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. David, quantas vezes? Sua voz estava quebrada agora. Quantas vezes você esteve com ela quando eu pensei que estava trabalhando? Quantas vezes vocês riram de mim pelas minhas costas? Nunca, Maya exclamou desesperadamente. Nunca rimos de você. David, isso me mata por dentro todos os dias. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas aconteceu. David se aproximou dela, e Maya viu que ele também estava chorando. Aconteceu, e vocês escolheram me mentir, ao invés de me contar a verdade, porque eu sabia que ia te destruir. E você achou que descobrir assim seria melhor. David balançou a cabeça. Maya, nós somos amigos há 15 anos. Kangzane, e você me traiu pela primeira pessoa que apareceu e te deu atenção. Não foi assim, Maya gritou.
não se importando mais com as pessoas olhando. David, eu amo ela. Eu me apaixonei por Isabela de uma forma que nunca pensei que fosse possível. O silêncio que se seguiu foi absoluto. David a encarou por um longo momento, e Maya viu o momento exato em que ele processou suas palavras. Você ama ela? Ele disse finalmente. Sim. E ela te ama? Maya sente, incapaz de falar. David se afastou, passando as mãos pelo rosto. Quando olhou para Maya novamente, havia uma resignação em seus olhos que foi mais dolorosa do que qualquer raiva. 15 anos, Maya, 15 anos de amizade, e você joga tudo fora por ela. David, não precisa ser assim. Nossa amizade não precisa acabar por causa disso. David riu, mas não havia humor algum no som. Você realmente acha que eu posso continuar sendo seu amigo? Depois disso, você acha que eu posso olhar para vocês duas juntas e fingir que tá tudo bem? Maya sentiu seu mundo desmoronar completamente. David, por favor, não. Ele balançou a cabeça. Maya, eu preciso de tempo. Preciso processar isso tudo. Quanto tempo? Eu não sei. David pegou sua jaqueta. Talvez para sempre. Ele começou a se afastar, mas se virou uma última vez. Maya, eu espero que ela valha a pena. Eu espero que o que vocês têm seja tão especial que justifique destruir 15 anos de amizade. E então, ele se foi. Maya sozinha no restaurante com o coração despedaçado e a terrível certeza de que havia perdido seu melhor amigo para sempre. Mas também com a estranha sensação de que, pela primeira vez em meses, podia respirar livremente. Maya dirigiu direto para o apartamento de Isabela, suas mãos tremendo no volante. Ela precisava contar o que havia acontecido. Precisava descobrir se ainda havia uma chance para elas agora que a verdade estava revelada. Ela bateu na porta freneticamente, e quando Isabela abriu, Maya viu que ela havia estado chorando também. Maya, o que? Isabela parou, quando viu o estado dela. O que aconteceu? Eu contei para ele. Isabela ficou completamente imóvel. Você contou? Ele sabia, Isabela? Ele sabia que havia algo entre nós. Ele disse que você fala meu nome quando dorme. Isabela fechou os olhos, se apoiando no batente da porta. Deus, ele terminou nossa amizade. 15 anos. Isabela, 15 anos jogados fora. Maya esperava ver triunfo nos olhos de Isabela, ou pelo menos alívio. Ao invés disso, viu horror. Maya, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Não. Maya entrou no apartamento, fechando a porta atrás de si. Não se sinta mal. Eu fiz minha escolha. Que escolha? Maya segurou o rosto de Isabela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos dourados. Eu escolho você. Escolho nós. Escolho lutar pelo que sentimos, mesmo que isso signifique perder tudo mais. Isabela começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Maya, eu te amo, Isabela. Amo você de uma forma que me assusta e me completa ao mesmo tempo. E talvez David nunca me perdoe. Talvez nossa amizade esteja realmente acabada. Mas eu não posso mais fingir que você não é a pessoa mais importante da minha vida. Isabela puxou para um beijo desesperado, cheio de lágrimas e esperança e amor. Quando se separaram, ela apoiou a testa na de Maya. Eu terminei com ele há 1 hora, ela sussurrou. Maya se afastou, surpresa. Eu não conseguia mais esperar, não conseguia mais mentir para ele, não conseguia mais ficar na cama ao lado dele sonhando com você. Isabela sorriu, através das lágrimas. Eu disse que havia me apaixonado por outra pessoa. Como ele reagiu? Ele perguntou se era você. Maya sentiu o coração parar. E você disse que não podia falar sobre isso agora, mas que ele merecia a verdade. Isabela segurou as mãos de Maya. Eu ia contar tudo amanhã, ia cumprir minha promessa. Então, é oficial, Maya disse suavemente. Nós perdemos David, mas nos temos. Valeu a pena? Isabela perguntou, ecoando as palavras de David. Maya olhou para a mulher à sua frente, menos a mulher que havia transformado sua vida de cabeça para baixo, que havia despertado sentimentos que ela nem sabia que existiam, que havia se tornado o centro de seu universo em apenas alguns meses.
perguntar de novo em 50 anos. Maia disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. Isabela riu, e o som foi como música para os ouvidos de Maia. 50 anos, pelo menos. Maia a puxou mais perto. Isabela Martinez, você quer namorar comigo? Oficialmente, publicamente, sem mais segredos? Sim, Isabela sussurrou contra seus lábios. Sim, para sempre. 6 meses depois, Maia estava na cozinha preparando o café da manhã, quando sentiu braços familiares se envolverem em sua cintura por trás. Bom dia, amor, Isabela murmurou, beijando seu pescoço. Bom dia. Maia se virou nos braços de Isabela, perdendo sei em seus olhos dourados, como fazia todas as manhãs há 6 meses. Elas haviam se mudado juntas, 3 meses após a revelação da verdade. E cada dia havia sido melhor que o anterior. Não havia mais mentiras, não havia mais segredos, não havia mais culpa, apenas o amor puro e verdadeiro, que elas haviam lutado tanto para proteger. Tenho uma carta para você, Isabela disse, indicando a mesa. Maia franziu o senho. Não estava esperando correspondência. Ela pegou o envelope e reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de David com mãos. Tremendo ligeiramente, ela abriu a carta. Isabela se aproximou, oferecendo apoio silencioso. Maia, sei que você não estava esperando ouvir de mim. Para ser honesto, eu não tinha certeza se algum dia escreveria esta carta. Os últimos 6 meses foram os mais difíceis da minha vida. Perder a Isabela foi doloroso, mas perder Voca, minha melhor amiga, minha família escolhida menos, foi devastador. Passei muito tempo com raiva. Raiva de você, dela, de mim mesmo por não ver os sinais. Mas ultimamente tenho pensado muito sobre nossa amizade, sobre quem você sempre foi para mim. Maia, você sempre foi a pessoa mais leal, mais carinhosa, mais honesta que conheço. A pessoa que me salvou quando eu era apenas um adolescente perdido. A pessoa que esteve ao meu lado através de tudo e sei, essa pessoa incrível que eu amo como uma irmã, se apaixonou pela Isabela. Então talvez não tenha sido apenas traição, talvez tenha sido amor verdadeiro. Não estou dizendo que não doeu, doeu como o inferno e ainda dói às vezes. Mas Maia, eu prefiro ter você na minha vida do que não ter. A Isabela me fez feliz por um tempo, mas ela nunca foi minha alma gêmea. Eu vejo agora que vocês duas juntas fazem sentido de uma forma que ela e eu nunca fizemos. Sei, Voca Quaiser, eu gostaria de tentar reconstruir nossa amizade, lentamente, sem pressa. Mas, eu sinto sua falta, Maia. Sinto falta da minha melhor amiga. Você não precisa responder agora, ou nunca, se preferir. Mas se alguma parte de você sentir falta de nossa amizade também, meu número ainda é o mesmo. Com amor e esperança, David Pronto-Socorro. Eu conheci alguém, uma mulher incrível chamada Sarah. Pensei que você gostaria de saber que estou bem. Maia terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo por seu rosto. Isabela a envolveu em seus braços, beijando sua testa suavemente. Como você se sente? Isabela perguntou suavemente. Como sei? Como se talvez houvesse esperança para todas nós. Maia respondeu, encostando-se no abraço de Isabela. Você vai ligar para ele? Maia olhou para a carta novamente, depois para a mulher em seus braços, menos a mulher que havia escolhido, pela qual havia arriscado tudo, que havia se tornado seu mundo inteiro. Sim, ela disse finalmente, mas não hoje. Hoje é nosso. Isabela sorriu. Aquele sorriso devastador que havia roubado o coração de Maia desde o primeiro dia. Para sempre nosso, ela concordou, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de novos começos e segundas chances. Do lado do fora, o sol brilhava através das janelas, iluminando duas mulheres que haviam encontrado o amor verdadeiro na situação mais impossível, e que agora tinham a possibilidade de ter tudo, menos amor, felicidade, e talvez, com o tempo, até mesmo perdão. Algumas histórias de amor custam tudo, mas, as melhores, as que realmente valem a pena menos custam tudo, e ainda assim compensam cada sacrifício. Maia e Isabela haviam aprendido isso, da maneira mais difícil.
e não trocariam sua história por nada no mundo. Fim. O amor verdadeiro não é aquele que aparece sem complicações, é aquele que vale a pena todas as complicações.